todos, boa noite. Mais uma live do Saber Investimento. Essa live nossa voltada para o plantonista, para tentar ajudar na educação financeira do profissional da saúde e de todos que nos seguem. Então assim, o pessoal andou pedindo muito. Às vezes as pessoas estão perguntando, começou a live, começou uma obra aqui em cima do apartamento. E aí o pessoal está perguntando às vezes dicas de livro, como que eu aprendi educação financeira, como que eu comecei. E aí eu resolvi fazer uma listinha de uns livros que eu acho fundamental para quem está começando. E aí o primeiro que a gente vai começar vai ser esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Acho que é um livro fundamental para quem está começando. Ele é do autor Robert Kiyosaki. E ele fala era um rapaz, era um garoto, foi criado no Havaí, e ele tinha dois pais. Um pai que ele passou a chamar de pai rico e o outro pai pobre. O pai biológico dele era o pai pobre. Pobre no sentido de ele tinha PhD, era um professor universitário, ganhava razoavelmente bem, porém, quando veio a falecer, quando morreu, deixou muita dívida com a família, não tinha bens, não conseguiu ter patrimônio. Por mais que tinha diploma, por mais que tinha conhecimento na área dele, por mais que era um bom profissional, a mentalidade dele era uma mentalidade pobre. E o pai rico era o pai de um amigo dele, que tudo que o pai dele, que o pai biológico dele ensinava, o pai rico dele ensinava de forma diferente quando ele ia lá. E esse pai dele, pai biológico, só tinha o 2º grau, e quando faleceu sendo o homem mais rico do Havaí. Então assim, é um livro interessante, razoavelmente pequeno, de fácil entendimento, que eu aconselho a todos, assim, para quem quer mudar a mentalidade, para quem quer começar no mundo das finanças, tomar um rumo na vida financeira, equilibrar suas contas, é um livro essencial. Então vamos lá. Desse livro aqui eu tirei 10 ensinamentos básicos dele. São muitos e eu recomendo ler o livro todo. Mas eu elenquei 10 que eu acho fundamental para quem está começando. O primeiro que ele bate muito nessa tecla, e eu já até falei disso em outras lives, é sobre a corrida dos ratos. É o aprendizado número 1. Saia da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Nada mais é do que quando a gente se forma, ou quando a gente arruma um emprego, ou quando a gente vai para aquela empresa. O que acontece? A gente está naquela empresa, a gente passa a ganhar um valor X, a gente gasta o valor todo, a gente se endivida, compra uma casa, financia. Depois nós somos promovidos, o nosso salário aumenta, os nossos gastos aumentam também, começamos a aumentar, passamos a trocar de carro. Se a gente tinha um carro popular, a gente já passa para um carro padrão mais alto, a nossa casa melhora. Se a gente viajava para X lugar, a gente passa a viajar para outro. Então assim, e a gente, aumentando a quantidade de impostos para a gente pagar, somos promovidos novamente, ou no caso do profissional da saúde, arrumou um outro plantão, ou passou a trabalhar num outro hospital, passou a ganhar mais, aumenta a despesa mais ainda, e aí já compra um carro importado, já passa a frequentar mais restaurantes até não sobrar nada. Então isso é uma corrida dos ratos. Você está sempre naquele círculo e aquilo ali não tem fim. Vocês já olharam aquele ratinho de laboratório, como é que ele corre, não sai do lugar? É o que acontece com a gente quando a gente entra na corrida dos ratos. Então esse termo foi cunhado pelo Robert Kiyosaki, que é o autor desse livro, e ele fala basicamente sobre isso aí. A importância da gente sair da corrida dos ratos, da gente poder mudar essa mentalidade da questão de tudo que a gente consegue, a gente gasta, né? Aquela coisa de, como eu disse na última live, né? A gente tem que gastar, não gaste mais do que ganhe. Não, a gente tem que parar com isso, a gente tem que economizar, ou senão, então quer dizer que o que eu ganhar, então eu posso gastar. Então vai ficar nessa roda viva para sempre. Então isso não é saudável financeiramente, não é saudável em hipótese nenhuma. Outro ensinamento muito importante do livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre,
O ensinamento número 2 que eu achei interessante falar dele aqui é: a sua mente é o seu maior ativo, é o ativo mais poderoso que tem, é a sua mente. Não está querendo dizer com habilidade, é mais importante do que habilidades, né? Habilidades profissionais, habilidades intelectuais. É a mentalidade, a mentalidade próspera, a mentalidade financeira. A não mentalidade de escassez, e sim a mentalidade de abundância. Mudar aquela coisa de querer seguir o padrão que nos impõe, tanto na TV, nos rádios, nos meios de comunicação, na nossa sociedade, nos nossos grupos de trabalho. A gente querer ostentar, querer ficar com aquela mentalidade fechada de querer seguir os outros. Então é um item muito importante que eu achei interessante desse livro Pai Rico, é isso aí também, que ele bate muito nessa tecla, que mudar a mentalidade é mais importante do que você às vezes adquirir conhecimento intelectual, que é uma coisa que a gente já vem martelando desde cedo, que a nossa mentalidade ela é moldada. Hoje eu vi uma frase interessante de uma pessoa, de um autor, na televisão que eu não vi, ele falando de como que nós somos programados desde de criança, assim, involuntariamente ou voluntariamente, né, a ser empregado, a trabalhar, a ter hora, chegar, cumprir, passar o cartão e sair. E ele fala isso desde a infância. Você pega as nossas escolas, a gente aprende a assinar cheque, aprende a preencher um cheque, mas não temos aulas de educação financeira. E aí o que acontece? A escola, você tem hora para chegar certinha, exata, você entra para uma sala onde tem um líder lá na frente, você tem que respeitar aquela pessoa que é o professor. Depois toca o sinal, toca a sirene, você vai para o recreio, você encontra outras pessoas da sua categoria, que são os outros alunos iguais a você, seus colegas, a sirene toca de novo, você volta para a sala de aula, aquele líder está ali de novo te ensinando, a sirene toca de novo, você está liberado para ir para casa. Vê se isso faz sentido com alguma empresa, com alguma fábrica. Será que o funcionário tem que chegar a tal hora, bater o cartão dele, na hora do almoço toca a sirene, ele se reúne com os outros funcionários da empresa, toca a sirene de novo, volta, e assim adiante até chegar a hora de ir embora para casa e chegar destruído, morto em casa, sem ter conhecimento de nada e ficar nessa roda viva? Então assim, a nossa mente ela já é moldada desde novo a viver nisso aí, a ser empregado, a querer carteira assinada, a querer que o governo cuide da gente, a ter uma segurança, um 13º, um fundo de garantia. Nós não somos treinados para empreender, não somos treinados para produzir, para nada disso. Então a nossa mente é o nosso maior passivo, então mudar essa mentalidade. Outra coisa que eu achei muito interessante no livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu anotei aqui para a gente falar, é a educação financeira, a importância da educação financeira. E a educação financeira, basicamente, ela tem 4 pilares. 4 pilares, o primeiro são os números. Às vezes a pessoa fala, já vou parar porque eu sou mau em número, eu sou péssimo em matemática, para mexer com educação financeira tem que saber porcentagem, isso, aquilo, e eu sou péssimo com números. Não, não é isso. Se você sabe as 4 operações básicas de matemática de um aluno de 4ª série, você já pode investir. Quando fala em números, é você enumerar tudo que você gasta, tudo que entra, tudo que sai. Você ter essa noção e fazer a conta, né? Peraí, eu estou gastando mais do que eu ganho, ou não estou conseguindo poupar essa porcentagem aqui, isso aqui não está legal, isso aqui eu preciso ganhar mais ou poupar mais para poder sobrar, para mim poder investir. Então assim, ter noção dos números, os números são importantes. Como? Quanto que eu pago de aluguel? Quanto que eu pago de colégio? Quanto que eu pago de plano de saúde? Quanto que eu pago nas despesas mensais, na água, na luz, no telefone? Então isso tudo tem a ver com número. Então você precisa achar esses números para poder começar a ter educação financeira e começar a tentar mudar essa realidade. Outra coisa é o mercado. Você precisa entender o mercado. Você precisa entender como que funcionam as coisas, assim, como que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, bolsa de valores, como que mexe com isso, o que é fundo imobiliário, o que são debêntures, o que é CDB, o que é CDI, o que é poupança, o que é taxa Selic. São coisas assim que a princípio, né,
principalmente taxa Selic, CDB, CDI, as pessoas, nossa, eu nunca ouvi falar. Mas assim, são coisas tão básicas, são taxas que elas são padronizadas, elas é que ditam para quanto que vai a taxa de juro mensal no banco, para quanto que o gerente vai te cobrar no banco na hora que você for pegar um empréstimo, ou no juro do cartão de crédito, são essas taxas aí. E os investimentos. Então assim, a gente tem que estar estudando isso aí, tem que estar aprendendo sobre o mercado. Outra coisa é sobre os investimentos. Como investir, né? Eu posso investir em imóvel? Ah, mas o imóvel é muito caro, eu não tenho 100 mil reais para comprar um imóvel para viver de aluguel. Tá, mas já ouviu falar em fundos imobiliários? Você pode investir a partir de 100 reais. Você não investe em um só imóvel, mas pode investir em 100 de uma vez, em 50. Imóveis de tudo quanto é tipo, nas principais avenidas das principais capitais do país. Então, tudo coisas assim que a gente tem que estar estudando e temos que estar descobrindo isso aí. Outra coisa é a legislação. A gente tem que estar por dentro disso aí também, no sentido de eu invisto nisso aqui, eu pago imposto de renda, eu não pago, qual é a tributação disso? Para ver o que compensa, o que não compensa, para você não cair na malha fina também, mas isso tudo coisa muito simples que a gente já cai, normal mesmo, declarando o nosso imposto de renda. Às vezes uma divergência nossa ou de erro até do nosso empregador, de uma prefeitura, do estado, a gente já cai na malha fina. Então são coisas assim, são arapucas que a gente tem que tentar sair para poder sobrar um pouquinho mais pra gente. Outra coisa que eu achei interessante no livro, para quem está chegando agora, pessoal, hoje a gente está falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, tá bom? O pessoal pediu muito, querendo saber como começar, qual livro que eu poderia estar lendo. Então eu estou selecionando esse aqui, esse, na minha opinião, é o melhor de todos para quem está começando. Pai Rico, Pai Pobre, eu já falei da história aqui, um garoto que tinha 2 pais, o pai biológico que era PhD, era um professor universitário, e um outro pai de um amigo dele que só tinha um 2º grau, porém morreu milionário. Então assim, questão da mentalidade mesmo que a gente tem que mudar. Então vamos lá, o próximo passo é não acreditar em crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Como eu já disse em outras lives também, já falei sobre elas. Aquela coisa da gente crescer achando o dinheiro uma coisa ruim, achando a pessoa que tem dinheiro, a gente pensando mal dessa pessoa, achando que um tem que perder para o outro ganhar, que o dinheiro não é uma coisa interessante. E aí um dos ensinamentos que eu vi dentro do livro aqui, ele fala muito sobre isso aí. O pai rico dizia para ele, o dinheiro o pai pobre dizia, o dinheiro era a fonte de todo mal. O pai pobre, o pai biológico do Robert Kiyosaki, ensinava isso para ele desde criança. Ele ia para a casa do colega, o pai rico dele, que era o pai do coleguinha dele, ensinava para ele o contrário, que a falta do dinheiro era a fonte de todo mal. Então assim, agora quando que a gente ouviu falar nisso? Geralmente a gente ouve a primeira frase. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é a fonte de todo mal. A pessoa para ser rica aqui no Brasil só se for desonesta, tem que roubar, só se for político. Isso tudo são coisas que a gente começa a mentalizar e isso fica gravado. Isso fica gravado no nosso inconsciente. E, querendo ou não, o dinheiro se afasta da gente. A gente não consegue prosperar por causa dessas crenças limitantes. Outra frase que o pai pobre falava era: estude arduamente para você conseguir um bom emprego, para você trabalhar numa boa empresa. Quem nunca ouviu essa frase quando nós somos mais novos, né? Tem que estudar para arrumar um bom emprego, para ser alguém, para fazer isso, para passar no concurso público e tal. Ele ia para a casa do colega, o pai pobre que só tinha 2º grau falava: estude arduamente para ser dono de uma empresa. Então assim, um ensinava a estudar para ser empregado, o outro ensinava a estudar e falava por que você trabalhar na empresa se você pode ser dono dela. Então tudo é questão da mentalidade. Olha a diferença da mente de um, apesar de só ter o 2º grau, com a mente do outro que era PhD e professor universitário. Então assim, a questão da crença limitante, isso é uma coisa que nos trava para poder seguir em frente. É um obstáculo que, querendo ou não, nós involuntariamente nós nos sabotamos quanto a isso, por causa de frases, de eventos que aconteceram na nossa infância, na adolescência, frases que nós fomos crescendo ouvindo e isso ficou incutido na gente. Então é mudar essa mentalidade e tirar essas crenças.
Outra frase que o pai pobre dizia era: ah, não dá para comprar isso, não dá para comprar, não tenho dinheiro para isso, não dá para comprar isso. Enquanto o pai rico falava diferente. O que eu tenho que fazer para poder comprar isso? O que temos que fazer para ter isso? Como conseguir isso? Então, assim, ele via um problema, mas já, peraí, a gente tem que ter uma solução para isso. Hoje, já a pessoa que é imediatista e tem a mentalidade pobre, né, no sentido de não ter conseguido sair dessas amarras das crenças limitantes, ela já pensa assim: eu quero aquilo ali, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu passo o cartão, divido em 12 vezes e compro isso agora. A outra pessoa que tem a mentalidade já com a crença limitante já eliminada e já consegue pensar na frente e prosperar, ela não compra por impulso. Ela fala: não, vou fazer o seguinte, com esse dinheiro que está sobrando aqui, eu vou investir naquilo ali, aquilo ali vai me render tanto, com aquele rendimento eu compro aquilo ali. Então, assim, eliminar as crenças limitantes, vamos tirar essas crenças limitantes, essas falácias que dizem o tempo todo sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre prosperidade, e vamos pensar em abundância. Vamos pensar que o jogo não é aquela coisa de ganha e perde, mas sempre ganha-ganha. A hora que eu crio uma empresa e eu prospero, outras pessoas prosperam comigo, porque eu vou gerar emprego. Então, quantas famílias, né, que a gente consegue movimentar, consegue dar uma qualidade de vida, consegue dar uma dignidade. Então vamos mudar essa mentalidade, essas crenças limitantes que a gente ouve desde da nossa infância até a fase adulta, ok? Outro item interessante que eu achei no livro aqui, é muito importantíssimo, que eu estou sempre batendo nessa tecla, é entender a diferença de ativo e passivo, né? Eu acho que muitos aqui já até sabem, já de tanto que eu bato nessa tecla. Ativo, tirando como que eu digo, as caracterizações, as definições da contabilidade, vamos colocar uma coisa bem simples, para todo mundo gravar. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Então, precisamos entender essa diferença e adquirir mais ativos do que passivo. Aí eu gosto de falar, exemplo de passivo. Cartão de crédito, a hora que você compra compulsivamente, aquilo ali está te tirando dinheiro. As compras por impulso, financiamentos, né? Essas coisas assim, a gente vê uma promoção, vai lá e quer comprar. Às vezes nem está precisando daquilo, vamos lá e compramos. Passivo, às vezes você compra um carro, o seu carro já está bom, mas você quer trocar por um outro melhor, é um passivo. Você tirou o carro de uma agência, você já perdeu 15%. Ano após ano você perde mais 15%. E aí um ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Ações, você compra uma ação, ela tem lucro, os dividendos são passados para os acionistas, ou seja, a empresa está trabalhando para você, é um ativo. Voltar para o carro, a hora que você compra um carro, e 2, 3 carros, e coloca pessoas para trabalhar nele de Uber, e você tem uma porcentagem naquilo ali, e isso já passa a ser um ativo, já está colocando dinheiro no seu bolso. Então ativo, tudo que coloca dinheiro no bolso, passivo, tudo que tira. Essa diferença é muito importante, então a gente tem que cada vez mais conseguir mais ativos e cada vez menos passivo, eliminar os passivos da nossa vida, a não ser que aquele ativo consiga manter aquele passivo. E você não tem que trabalhar mais para isso, não tem que dar um plantão a mais, não tem que ir para a empresa fazer hora extra. Então assim, viver de renda passiva, ok? Outro item interessante do livro que eu anotei aqui, não é o que você ganha, mas o quanto você consegue manter. E aí, dando um exemplo dos pais dele, a mesma coisa. Um era PhD, né, tinha um salário razoável, começou ganhando bem, o outro menos, mas depois o negócio se inverteu. E quantas pessoas que a gente conhece que tem salários hoje altíssimos, salário para nível de Brasil de 40, 50, 60 mil reais, 30 mil reais, e essa pessoa gasta o mesmo valor, gasta os 30 mil reais. O outro ganha 5 mil, ganha 3 mil, o outro ganha 3 mil reais e gasta 2.500. Está sobrando 500 todo mês. O outro ganha 30 mil e gasta os 30 mil. E aí? Quem que ao longo prazo vai acumular riqueza?
quem que está mais próximo de ter renda passiva, se souber investir, de colocar o dinheiro para trabalhar para ela? Então não é o quanto a gente ganha, mas o quanto a gente segura, o quanto sobra, o quanto que a gente consegue pegar esse dinheiro e depois investir ele. Se você ganha 100 mil reais e gasta 100 mil reais, complicado. A chance de você ganhar 200 mil reais e gastar os 200 é enorme, porque você já criou aquele hábito, aquela mentalidade de ter que gastar, de olhar o seu saldo, ah não, tem um pouquinho aqui ainda, dá para mim ir em tal lugar, dá para mim fazer isso aí. Então assim, não é o quanto a gente ganha, mas o quanto a gente gasta. Aí as pessoas devem, poxa, mas então eu ganho bem, eu não posso ir no restaurante, eu não posso comprar o vestido tal, ou fazer a viagem tal, ou o sapato tal. Claro que pode e deve. Agora tudo com controle. Agora tem que fazer isso naquele momento, naquele impulso, naquela hora. Aquilo tem que ser semanalmente, mensalmente, diariamente. E aí, e você está se pagando primeiro, né? Será que não é melhor você conseguir primeiro uma renda passiva ou um ativo para colocar um dinheiro no seu bolso para você ir lá e comprar aquele sapato, ou comprar aquele tênis, ou aquela gravata, ou aquele carro? Então assim, não é quanto ganha, e sim quanto gasta. Ou seja, é a coisa mais democrática que tem, se chama o mundo dos investimentos. Principalmente parte de ações, de fundo imobiliário. Com R$2 hoje você compra uma ação da Marco Polo, por exemplo, fabricante de ônibus. Tá R$2 a ação, R$2,80, alguma coisa assim. Você já vira sócio de uma empresa internacional, multinacional, né? Então são os investimentos mais... a parte mais democrática que tem dos investimentos são ações e fundos imobiliários. Então assim, tirar aquela crença de que para investir tem que ser rico. É o contrário, você tem que investir para querer ser rico, não ser rico para depois investir. É o contrário, e mudar essa mentalidade aí. Outra coisa interessante no livro é começar cedo. Começar cedo. Se você é jovem, se está aí na casa dos 20, 25 anos, você está muito na nossa frente. Muito na nossa frente. Por mais que possamos fazer um aporte mensal maior, você tem um fator tempo do seu lado. E quem não está nessa idade, já está um pouco mais velho como eu, que já tô com meus 21, 22, né? Então assim, a gente tem que começar para ontem, começar o quanto antes. Quanto mais a gente procrastinar, é pior. Então assim, começar o quanto antes, com qualquer valor, com um valor mínimo, fazer um levantamento financeiro da vida, um diagnóstico financeiro, ver o que está entrando, ver o que está saindo, anotar os gastos, ver isso tudo aí, para conseguir sobrar alguma coisa. Para começar o quanto antes, porque o tempo ele é implacável. Ele não espera, a hora não... o relógio não trava. Então, querendo ou não, o tempo está passando. A idade vai chegar e quanto antes começar, melhor. Ok? Outra coisa importantíssima no livro que eu achei interessante também, que eu anotei, foi criar seu próprio negócio. Aí às vezes a pessoa fala, eu não tenho jeito para comércio, eu não tenho jeito para aquilo. Gente, hoje tem tanta coisa, tem tanta... A internet hoje dá tanta possibilidade para a gente ter uma fonte extra de renda que não é impossível para ninguém. E a hora que eu falo de criar negócio, é criar um negócio mesmo. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não tenho dinheiro para criar um negócio, eu vou montar uma empresa gigante aí, 50, 100, 200, 500 mil, não tenho isso. Monta uma empresa pequena, começa pequeno. Quantas às vezes a pessoa coloca na casa dela uma manicure, um salãozinho com duas trabalhando junto com ela, de sociedade. Você já viu assim, as pessoas mais ricas do mundo, do Brasil, ou elas são investidoras ou elas são empresários. Não adianta você querer trabalhar de empregado achando que vai enriquecer, achando que vai ter estabilidade financeira. Você pode sim, se você trabalhando de empregado a vida toda, juntando um trocadinho, deixando o dinheiro guardado, na sua velhice você vai ter alguma coisa? Vai, para a sua subsistência. Agora, conforto e qualidade da vida, com certeza não vai ter. Até porque a inflação corrói esse valor. Esse valor ele precisa render no mínimo acima da inflação para você não perder poder de compra. Então assim, fazer isso aí, não deixar que o medo, às vezes a pessoa fala, eu tenho medo, e se quebrar? E se não der certo? Ai, dá muita dor de cabeça.
Coragem, a gente tem que ter coragem nas coisas, a gente tem que desafiar a nós mesmos. Então, assim, estude, vê como empreender, questão de impostos, vê alguma qualidade a pessoa tem, alguma qualidade nós temos de uma coisa ou de outra. Então, poxa, eu sei cozinhar bem, eu sei fazer isso, vou começar a fazer doce para fora, vou começar a fazer isso, fazer aquilo, nas horas vagas, até arruma um sócio, uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem o mesmo ânimo que você, às vezes não tem o dinheiro, você tem, você entra com o dinheiro, a pessoa com a parte prática. Então assim, mas você tem que empreender. Ninguém, no nosso país, mesma coisa, nós não somos acostumados ao empreendedorismo. Isso não é nos ensinado na escola, em lugar nenhum. Nas TVs, nós somos acostumados com o assistencialismo, a ter o Estado como nosso pai, o nosso protetor. Tudo que a gente quer, eu quero aposentar, o Estado cuida de mim. Eu quero ir no médico, o Estado cuida de mim, me dá isso, me dá aquilo, e aí a gente fica aí, serviços de péssima qualidade, dinheiro dos nossos impostos não sendo bem empregados, pagando uma carga tributária altíssima. Então assim, temos que empreender para poder ter uma outra fonte de renda e se quiser ter uma liberdade financeira, o caminho é esse aí, empreendedorismo, investimento, ok? E por último, eu deixei ele falando dos quadrantes. Ele dentro do livro dele, ele coloca um quadrante, lado esquerdo ele faz uma cruz, no lado esquerdo ele coloca empregados e autônomos, no lado direito ele coloca empreendedores e investidores. Então você tem que tentar de toda forma passar do lado esquerdo para o lado da direita o quanto antes. Enquanto você é empregado, você precisa acordar, levantar, ir para o trabalho para ser remunerado. Precisa da sua presença física lá, senão você não recebe. Ou seja, você tem que trabalhar até quantos anos para poder ter um conforto, ter uma vida financeira. Agora, a pessoa que entra dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, 8 horas da manhã, sai 8 horas da noite, 6 horas da tarde, ela sabe do que está acontecendo no mundo, ela sabe das oportunidades, ela consegue estar atento para o que está acontecendo, principalmente para a questão dos investimentos? Não consegue. Então o empregado ele vai enriquecer o empreendedor. Não tem para onde fugir, é uma lógica. O autônomo está um pouco menos pior. E aí nós temos muitos colegas aí, pessoas que dependem, que têm seus consultórios próprios, mas é aquilo também. Você adoeceu, ou você sofreu um acidente, ou você ficou impossibilitado de ir trabalhar, você não recebe, você não tem o dinheiro. Você depende também da sua presença física. Você não tem patrão, mas você é os dois ali. Precisa da sua presença também. Então é complicado. Às vezes você ganha razoavelmente bem, mas você tem que estar num cuidado extremo para não te acontecer nada. Se você usa as mãos e aconteceu que fraturou a mão por algum motivo, vai ficar 6 meses sem poder trabalhar na cadeira do dentista, sem poder obturar um dente, você vai ficar sem receber. Então é muito complicado isso também. O quadrante da direita fica os donos, empreendedores e os investidores. A boa notícia é que para você passar da parte da esquerda para a direita, é só você querer. A pessoa que é autônomo e também é um investidor, poxa, esse mês eu não vou trabalhar, não posso trabalhar por causa disso, só que os investimentos dele estão pagando as despesas, estão cobrindo. Então você pode ser os dois ou passar tudo para o lado da direita. Ele nesse quadrante, ele dá muita ênfase nisso aí. Do tempo todo a gente está tentar passar do quadrante da esquerda para a direita, que é o quadrante de um empreendedor e investidor. E sair do quadrante do autônomo e empregado. Falar, então eu tenho que largar minha profissão, deixar de ser autônomo. Não, é óbvio que não. Ele está falando no sentido de que a pessoa que só tem aquilo ali, que é autônomo, e se o dia que ela não puder trabalhar, ela não recebe. O empregado, ainda se bobear, está até na situação até melhor, porque como ele é empregado, pela nossa legislação, ele ainda vai ter alguns direitos, muito mínimo, mas ainda vai estar respaldado ainda no seguro, de alguma coisa, no FGTS, de acidente, vai estar encostado, ganhando muito pouco, mas ainda ganha alguma coisa. Então, na questão do investidor e do empreendedor, que a gente tem que estar passando por isso aí. Os empreendedores. Poxa, nada te impede de você ser um médico, de você ser um enfermeiro, de você ser um dentista,
E ser dono de uma loja, ser dono de uma loja de roupa, né? Uma marca muito boa que tem aí, a Dress, né, Murilo? Ser dono de uma loja para poder ter uma outra fonte de renda. Então, assim, renda passiva, você tem que diversificar você tem que aumentar cada vez mais o seu leque de opções. Se você só depende de uma fonte de renda e aquilo ali seca, na cidade que eu moro aqui, né, tá complicado, o prefeito, a arrecadação tá cada vez menor, já tá atrasando o salário de funcionalismo. Então, assim, o prognóstico não é bom não. E aí, quem não se preparou, quem não tem uma segunda opção, quem não tem uma outra fonte de renda, vai passar dificuldade. Quantas pessoas passaram dificuldades agora nesse período de pandemia? Desemprego, lojas fechadas, comércios fechados. Então, assim, tentar passar do quadrante da esquerda ou continuar na esquerda no caso do autônomo, mas investir, fazer os investimentos ou empreender, ter uma loja, ter um restaurante, ter uma coisa qualquer, fazer vendas online. Hoje tem muito recurso, muita coisa desse jeito. Então, pessoal, esses eram os 4 tipos de pessoas que o Robert Kiyosaki cita nesse livro aqui. Na próxima live eu vou estar trazendo um segundo livro que eu acho também muito interessante. Basicamente, assim, são livros muito simples, mas que já começa a fazer a gente já mudar a mentalidade. Não vai fazer ninguém ficar rico, enriquecer do dia para a noite não, mas com certeza a mentalidade já vai começar a abrir a mente para as opções. Pelo menos falando de coisas assim que a gente nem conhecia e que a gente se auto-sabota, né? Algumas mentalidades, algumas coisas, mostrando um pouco dos investimentos. Então, hoje foi sobre o Pai Rico, Pai Pobre. Semana que vem eu vou estar falando Os Segredos da Mente Milionária, que é um outro livro também muito bom, que vai falar muito do nosso mindset, da mentalidade, que a gente, antes de tentar querer qualquer coisa de prosperidade, primeiro a gente tem que mudar nossa forma de pensar. Não adianta a gente querer chegar no final em primeiro, sendo que a gente nem treinou. Então vamos ter que estar fazendo isso aí. Esse do Me Poupe, top também, Fernando, muito bom mesmo, muitas dicas boas do dia a dia, ótimo livro. Se tiver a oportunidade de comprar, pode comprar também. É mais ou menos no tamanho desse do Pai Rico, Pai Pobre, é um livro fininho também, uma linguagem muito acessível, muito fácil, não tem aquele economês, né, que o pessoal fala que ninguém entende, aqueles jargões. E para quem está começando, excelente. Esse Me Poupe aí, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, assim, são livros para começar, para a gente começar a ter uma base, começar a poupar, começar a diagnosticar para onde está indo o nosso dinheiro, para depois a gente começar a entrar em outros aí que já vai falar um pouco uns termos mais técnicos, mas nada absurdo também não, para começar a ir para o mundo dos investimentos. Tá bom, pessoal?